Nem gasolina você vale. Minha mãe disse isso olhando direto nos meus olhos, sem piscar, sem hesitar, com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o tempo lá fora. Eu tinha acabado de pedir, não, implorado, que ela fosse ao meu casamento, que aparecesse, que ficasse de pé ao meu lado por uma única tarde numa sábado de outubro. Eu não pedia dinheiro, nem vestido, nem festa. Só a presença dela. Só o corpo dela naquela igreja. Nem gasolina você vale para eu ir até lá. Minhas irmãs estavam na sala, Camila e Renata, sentadas no sofá da casa onde eu cresci, com copos de suco na mão, como se fosse uma tarde qualquer. Camila bufou antes de rir. Renata nem esperou. Já estava rindo quando minha mãe terminou a frase. Casa sozinha, disse Camila, jogando o cabelo para trás. Já que você gosta tanto de se achar independente. Casa sozinha mesmo, repetiu Renata. Assim, pelo menos, a gente não precisa fingir felicidade por você. Eu fiquei de pé no meio da sala, paralisa, com o convite de casamento na mão, aquele envelope creme com meu nome impresso em dourado que eu tinha levado pessoalmente porque queria que fosse especial, porque ainda acreditava que isso poderia ser diferente. Dobrei o envelope com cuidado, coloquei na bolsa e saí sem falar mais nada. Eu casei, sozinha, sorrindo. E 3 dias depois, quando descobriram quem era meu marido de verdade, minha mãe apareceu na minha porta de joelhos. Mas essa parte você vai entender melhor quando eu te contar tudo desde o começo. Meu nome é Juliana. Tenho 32 anos. E durante a maior parte da minha vida, acreditei que o problema era eu. Nasci em Feira de Santana, na Bahia, filha do meio de 3 mulheres. Camila é a mais velha, 2 anos acima de mim. Renata é a caçula, 4 anos abaixo. Meu pai, Edson, era caminhoneiro. Minha mãe, Dona Graça, esse nome sempre me soou como uma ironia. Era dona de casa e comandava tudo o que acontecia dentro daquelas 4 paredes com uma autoridade que nunca precisou levantar a voz para se fazer obedecer. Eu era a do meio. E se você já foi a filha do meio, você talvez saiba o que estou prestes a te contar. Mas mesmo que você não saiba, aposto que você vai reconhecer alguma coisa nessa história. Porque o que aconteceu comigo não é uma coincidência, não é azar, não é exagero meu. É um padrão. É uma escolha que a minha família fez, repetida por anos, naturalizada dia após dia, até que eu comecei a achar que merecia. Eu trabalhava como técnica de enfermagem num hospital particular aqui em Feira. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, cuidava de gente desconhecida com mais carinho do que minha própria família jamais me ofereceu. Pagava minhas contas, guardava um dinheirinho todo mês, não pedia nada para ninguém. Era, como Renata gostava de dizer com aquele sorriso torto, a que se virava sozinha. Como se isso fosse um defeito. Como se não precisar deles fosse o motivo pelo qual eu não merecia ser amada por eles. Essa é a minha história. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que aconteceu depois daquele casamento e depois da minha mãe aparecer de joelhos na minha porta é a coisa mais importante que eu já vivi. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, se você já carregou o peso de ser a que não precisa de nada enquanto via outros serem tratados como ouro, deixa seu like agora para eu saber que não estou sozinha aqui. Esse like não custa nada para você, mas significa tudo para mim. Se inscreve no canal também, porque essa história não acaba aqui, e você vai querer acompanhar cada detalhe. E me conta nos comentários. De qual cidade você está me ouvindo hoje? Me diz lá embaixo. Fico feliz em saber que tem alguém do outro lado me ouvindo. Para entender o que aconteceu naquele sábado de outubro, você precisa entender o que aconteceu antes. Muito antes. Porque nenhuma ferida aparece do nada. Ela vai sendo aberta devagar, tão devagar, que você nem percebe quando virou cicatriz. Eu tinha 7 anos quando entendi pela primeira vez que existia uma hierarquia dentro da nossa casa. Não foi ninguém que me explicou. Eu simplesmente fui aprendendo, como criança aprende, observando o que os adultos fazem quando acham que ninguém está prestando atenção. Camila chorava, ganhava colo. Renata chorava, ganhava colo e biscoito. Eu chorava e minha mãe dizia:
Para com isso, Juliana. Você não tem motivo. Tinha uma festa junina na escola. Eu queria a roupa típica com a saia rodada de chita colorida, igual as minhas colegas iam usar. Minha mãe foi ao mercado, comprou tecido e passou a semana costurando. Fiz questão de não pedir de novo, porque aprendi cedo que pedir demais irritava ela. Na véspera da festa, ela chamou as 3 para mostrar o que tinha feito. Camila ganhou a saia rodada com 3 camadas de babado. Renata ganhou a versão menor, igualzinha. Para mim, ela estendeu uma saia simples, sem babado, com o tecido errado. Era uma sobra de outro projeto, listrada de verde e branco, que não tinha nada a ver com festa junina. Mas, mãe, ficou diferente da das minhas irmãs. Você é mais velha que a Renata e não reclama tanto quanto você. Para de frescura. Eu não era mais velha que a Renata, eu era a do meio, mas corrigi esse erro em silêncio, como corrigia tudo, engolindo. Fui à festa com aquela saia. Tirei foto sorrindo. Guardei a foto por anos. Às vezes olhava para ela e tentava entender o que havia de errado comigo que eu não conseguia enxergar. Quando tinha 12 anos, meu pai passou 3 meses em casa porque o caminhão tinha quebrado e a empresa estava em dificuldades. Foi o período mais estranho da minha infância. Tê-lo ali, todo dia, sem a ausência que eu tinha aprendido a considerar normal. Ele era um homem de poucas palavras, meu pai. Não era cruel, não gritava, mas também não via. Olhava para mim com aquele olhar vago de quem está calculando outra coisa na cabeça, e eu sempre tive a sensação de que eu era uma peça do cenário da casa, não uma filha de verdade. Um domingo, ele resolveu levar as meninas para pescar no açude que ficava a uns 20 minutos de casa. Acordei cedo, me vesti, fui até a cozinha animada. Encontrei só Renata e Camila na mesa, já com os pés calçados. "Onde você vai?" perguntou minha mãe. "Pescar com pai." Ela deu uma risada curta, quase sem som. "Seu pai levou suas irmãs. Você fica aqui comigo, que eu preciso de ajuda na faxina." Fiquei. Limpei o banheiro, varri o quintal, ajudei a lavar roupa. Quando minhas irmãs voltaram à tarde, Renata me mostrou um peixe que tinha pescado, toda orgulhosa, e meu pai entrou na cozinha, jogou a bolsa na cadeira e não disse uma palavra sobre eu não ter ido. Nem reparou. Aquilo pesou mais do que qualquer saia de festa junina. Tinha 16 anos quando aconteceu o que eu chamo de o primeiro grande apagamento. Naquele ano, eu tinha sido selecionada para representar minha escola numa Olimpíada de Biologia regional. Estudei durante meses, abria mão de sair no final de semana, ficava até tarde com os livros enquanto Camila e Renata assistiam novela na sala. Quando chegou o dia da premiação, eu tinha ficado em 3º lugar entre 87 alunos do estado. Ganhei uma medalha de bronze e um certificado com meu nome impresso em letras grandes. Cheguei em casa com a medalha pendurada no pescoço. Entrei pela porta da frente. Minha mãe estava na cozinha. Meu pai estava vendo o jornal. "Mãe, fiquei em 3º lugar, entre quase 90 alunos." Ela virou o rosto, olhou a medalha por 2 segundos e voltou a mexer na panela. "Bom, agora vai trocar de roupa e me ajuda a descascar o feijão." Meu pai não levantou os olhos da televisão. Camila, que estava do lado dele no sofá, disse: "Terceiro não é primeiro." E mudou de assunto. Guardei a medalha numa caixa debaixo da cama. Não falei mais sobre isso. Mas alguma coisa em mim entendeu naquele dia que as minhas conquistas nunca iam ser suficientes. Que não era sobre o que eu fazia, era sobre quem eu era. E dentro daquela casa, eu era a que não precisava de reconhecimento. A Renata, 3 anos depois, ganhou um campeonato escolar de dança. Minha mãe enquadrou o certificado dela e pendurou na parede da sala. Ainda está lá até hoje. Mesmo assim, continuei tentando. Quando comecei a trabalhar aos 18 anos, primeiro num mercadinho, depois num laboratório de análises clínicas como auxiliar, passei a contribuir com as despesas de casa sem que ninguém pedisse. Achei que era a coisa certa a fazer. Achei que ia me aproximar deles. Todo mês, dava R$ 300 para minha mãe. Às vezes 400 quando tinha hora extra. Ela pegava sem agradecer, guardava na gaveta e nunca mencionava de novo. Quando eu atrasava por algum problema, ela mencionava. Sempre.
Adiei o curso técnico de enfermagem 2 vezes porque o dinheiro que eu guardaria para pagar a primeira parcela acabava sendo usado em alguma urgência da família. Conta de luz que tinha cortado. Remédio do meu pai. Uma vez, literalmente, paguei o crediário de uma televisão nova que minha mãe quis e colocou no meu nome sem me avisar antes. Descobri quando o carnê chegou pelo correio. Quando reclamei, ela disse: "Você tem nome limpo, Juliana. Eu usei porque podia confiar em você." Como se me usar fosse um elogio. Fiz o curso técnico aos 23 anos, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Me formei numa sexta-feira. Camila e Renata não foram à formatura. Minha mãe disse que estava com dor nas costas. Meu pai disse que o horário era ruim. A única pessoa que foi minha vizinha Dona Amélia, que me conhecia desde menina e trouxe um buquê de flores artificiais que eu guardei no quarto por meses. Na semana seguinte, minha mãe me pediu R$ 200 emprestados. Dei. Ela nunca devolveu. Nunca mais falamos sobre isso. Camila e Renata eram outra história. Camila era bonita do jeito que minha mãe entendia como bonita. Alta, do jeito da família do meu pai, de cabelo liso. Toda vez que tinham visita em casa, minha mãe apresentava ela primeiro. "Essa é minha Camila", com orgulho redondo na voz. Camila recebia dinheiro para fazer o cabelo, recebia roupas compradas sem ocasião especial, recebia defesa incondicional em qualquer briga. Renata era a caçula, e a caçula, na lógica da minha mãe, era eternamente o bebê que precisava de proteção. Quando Renata arrumou um namorado problemático aos 18 anos, minha mãe ficou na dela. Quando eu, aos 21, me envolvi com um rapaz que ela não aprovava por razões que nunca ficaram claras, fui chamada de irresponsável por 3 semanas seguidas. Quando Renata perdeu o emprego, a segunda vez, minha mãe pagou as contas dela por 4 meses sem pestanejar. Quando eu passei por uma fase difícil depois de uma cirurgia e precisei faltar ao trabalho por 2 semanas, minha mãe me disse: "Você sempre arruma problema no pior momento." Eu não guardava rancor delas, juro que não guardava. Olhava para Camila e Renata e não sentia inveja. Sentia aquela tristeza cansada de quem percebe uma injustiça, mas já não tem energia nem para se indignar direito. Era como se eu tivesse nascido numa casa com 3 cadeiras, e as 2 que eram confortáveis já tivessem dono antes de eu chegar. Mas a vida seguia. E eu seguia junto, acreditando que em algum momento as coisas iam mudar. Que em algum momento eu ia fazer algo que fosse grande o suficiente para finalmente ser vista. Eu ainda não sabia que o que estava por vir ia mudar tudo. E não do jeito que eu esperava. Conheci Rafael numa quinta-feira de março, numa fila de banco. Ele estava na minha frente, tentando operar o caixa eletrônico com aquela paciência de quem nunca teve pressa na vida. A máquina travou. Ele se virou para perguntar se eu sabia o que fazer. Eu sabia. Trabalhava com burocracia hospitalar havia anos. Aprendi a dominar máquina emperrada como segunda natureza. Resolvi em 30 segundos. Ele riu e disse que eu deveria cobrar por isso. Não foi amor imediato. Foi algo mais quieto que isso. Foi reconhecimento. A sensação estranha e rara de estar perto de alguém que realmente te escuta quando você fala. Que faz perguntas porque quer saber a resposta, não porque é educação. Rafael tinha 36 anos, era engenheiro civil, trabalhava com uma empresa de infraestrutura que operava em vários estados do Nordeste. Morava num apartamento simples no centro de Feira, apesar de ganhar bem, porque, como ele mesmo explicou na nossa terceira conversa, não gostava de ostentar o que tinha. "Dinheiro bem guardado não aparece", ele disse. E eu, que tinha crescido numa casa onde as aparências importavam mais que a realidade, achei aquilo a coisa mais sensata que já tinha ouvido. Namoramos por 2 anos. 2 anos em que eu fui, pela primeira vez na vida adulta, tratada como prioridade por alguém. Ele não sabia o tamanho disso. Não sabia que para mim, ser escolhida, de verdade, conscientemente todo dia, era uma novidade que eu ainda estava aprendendo a receber sem desconfiar. Quando ele pediu em casamento, num jantar simples no apartamento dele,
com uma aliança que ele escolheu sozinho porque me conhecia bem o suficiente para saber o que eu gostaria, eu chorei. Não de emoção dramática. Chorei daquele choro quieto de quem finalmente pode baixar a guarda. E então veio o erro que eu não deveria ter cometido. Fui contar para minha família. Minha mãe ouviu a notícia com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem está calculando antes de reagir. Ficou em silêncio por um momento longo demais. Depois perguntou: "Ele tem casa própria?" Disse que ele tinha apartamento. Alugado ou quitado. Não sabia ao certo. Ela fez um som com a boca que não era palavra nenhuma, mas dizia tudo. Camila perguntou onde ele trabalhava. Quando falei que era engenheiro numa empresa de infraestrutura, Renata perguntou o nome da empresa, e quando eu disse, ela disse que nunca tinha ouvido falar. "Qualquer um pode falar que é engenheiro", disse minha mãe. "Mãe, eu conheço ele há 2 anos." 2 anos não é nada. Eu conheço seu pai há 34 e ainda descubro coisa. Meu pai, que estava na mesma sala, não disse nada. Nunca dizia. Saí de lá com um engajamento no dedo e uma sensação de plástico na garganta. Mas me forcei a não deixar aquilo estragar o que era meu. Decidi que ia casar, que ia fazer minha celebração, que ia construir minha vida, com ou sem a presença delas. Foi quando comecei a planejar o casamento que as coisas pioraram de verdade. 3 meses antes da data, minha mãe me chamou para uma conversa que ela descreveu por mensagem como assunto importante sobre o casamento. Fui até a casa dela numa tarde de segunda-feira, achando que talvez ela tivesse mudado de postura. Que talvez fosse me dizer que queria participar, ajudar, estar presente. Quando cheguei, Camila e Renata já estavam lá, as 3 sentadas na sala, como tribunal. "Senta", disse minha mãe. Sentei. "Eu e suas irmãs conversamos. A gente acha que esse casamento é precipitado e que você vai se arrepender." "Mãe, eu tenho 32 anos. Namorei ele por 2 anos. Não é precipitado. Você não conhece a família dele. Não sabe de onde vem o dinheiro. Eu conheço a família dele. Já jantei com os pais dele várias vezes. E eles vieram aqui?" Pausa. Não tinham vindo. Rafael tinha proposto, mas eu sempre adiava porque sabia exatamente como minha mãe ia tratar os pais dele. Não vieram porque eu quis preservar ele. "Ah", ela cruzou os braços. "Então você tem vergonha da sua família." "Não tenho vergonha, tenho bom senso." Foi aí que Camila entrou. "Julieta, a gente está tentando te ajudar." "Meu nome é Juliana." "Eu sei qual é o seu nome." Ela disse isso devagar, com uma pausa entre cada palavra, como se eu fosse idiota. "A gente está dizendo que se você casar com esse homem sem a família do lado, você vai parecer uma órfã. Vai ser humilhante." "Vai ser mais humilhante que vocês não aparecerem?" Silêncio. Foi nesse silêncio que minha mãe disse a frase. A frase que eu já te contei no começo, mas que eu preciso repetir agora para você entender o peso dela no contexto. "Nem gasolina você vale para eu ir até lá." Não fui embora imediatamente. Fiquei sentada por mais alguns minutos, num estado que eu só consigo descrever como dissociação. Ouvia as vozes delas como se viessem de longe. Renata estava dizendo algo sobre Rafael provavelmente só querer meu plano de saúde de funcionária de hospital. Camila concordava. Minha mãe ficou em silêncio, que nela sempre foi uma forma de consentir. E eu fiquei olhando para a parede da sala. Aquela parede que eu conhecia desde os 7 anos. O quadro de Nossa Senhora no centro. O relógio de ponteiro que sempre atrasava 5 minutos. O certificado de dança da Renata enquadrado em dourado. E em nenhum lugar daquela parede havia nada meu. Não havia foto minha. Não havia minha medalha de bronze. Não havia meu diploma de técnica de enfermagem. Não havia nenhum sinal de que eu existia dentro daquela família, além de uma função. A função de contribuir, de ajudar, de estar disponível, de não reclamar. Alguma coisa se moveu dentro do meu peito naquele momento. Não foi raiva. Eu já tinha sentido raiva antes e sabia que raiva passava. Foi outra coisa, mais fria, mais permanente. Foi como se um fio que estava esticado há anos tivesse partido. Sem barulho, sem drama.
Só o silêncio de algo que não vai mais voltar ao lugar. Saí daquela casa com o envelope do convite na bolsa, o mesmo que eu tinha levado com tanta esperança, e fui direto para o meu apartamento. Abri a porta, coloquei a bolsa no chão, sentei no meio da cozinha com o chão frio sob os pés e fiquei ali por não sei quanto tempo. Não chorei de imediato. O choro só veio à noite, horas depois, quando deitei na cama no escuro e finalmente deixei o corpo fazer o que o dia inteiro tinha represado. Chorei aquele choro que dói nas costelas, que embaraça a respiração, que sai em ondas sem pedir licença. Chorei pela menina de 7 anos com a saia errada, pela de 12 que ficou varrendo o quintal enquanto as irmãs pescavam com o pai, pela de 16 que chegou com uma medalha e foi mandada descascar feijão, pela de 23 que se formou sozinha com um buquê de flores artificiais. Chorei por todas as versões de mim que ainda acreditavam que um dia ia ser diferente. E então, no meio daquele choro, aconteceu algo que não consigo explicar direito. Uma espécie de clareza, como quando você está num quarto escuro há tanto tempo que esqueceu que existe luz e alguém acende uma vela pequena. Não ilumina tudo, mas o suficiente para você se lembrar que a escuridão não é o estado natural das coisas. Enxuguei o rosto, sentei na cama e pensei, eu vou casar. Vou casar bonita, vou casar feliz, e não vou deixar que a ausência de pessoas que nunca me escolheram estrague o dia em que eu serei escolhida por alguém que me vê de verdade. Essa foi a primeira decisão que tomei inteiramente por mim mesma, sem pedir aprovação de ninguém. Não seria a última. No dia seguinte ao choro, acordei às 5:30 da manhã como sempre. Fiz café, abri a janela do apartamento, fiquei olhando para o céu ainda escuro de Feira de Santana enquanto a xícara esquentava minha mão. Tinha uma clareza estranha na cabeça. Não era euforia. Não era aquela energia nervosa de quem tomou uma decisão impulsiva. Era algo mais sólido que isso. Era o tipo de calma que vem quando você para de lutar contra uma corrente e decide nadar para o outro lado. Peguei um caderno que usava para anotar escala de plantão e abri numa página em branco. No topo, escrevi uma frase simples: o que eu preciso resolver? E comecei a listar. Não era vingança que eu estava planejando. Preciso que você entenda isso. O que eu estava fazendo era, pela primeira vez na vida, me tratando como alguém que merecia ser protegida. Estava fazendo por mim o que minha família nunca fez, colocando minhas necessidades em primeiro lugar. A lista tinha 3 colunas. A primeira, o que estava no meu nome que eu precisava verificar. A segunda, o que eu ainda devia para a família em forma de compromisso tácito, aqueles acordos nunca escritos que a gente carrega sem perceber. A terceira, o que eu precisava construir para não depender de ninguém, além de mim mesma. Passei a manhã escrevendo. Cheguei atrasada ao plantão pela primeira vez em anos. Não me importei. A primeira coisa que fiz foi ligar para Dona Conceição, uma advogada que tinha atendido uma colega minha do hospital num processo trabalhista. Peguei o contato com a colega, liguei numa terça-feira de manhã e pedi uma consulta particular. Ela me recebeu numa sala pequena no centro da cidade, com uma mesa coberta de papéis e um ventilador de teto que girava mais devagar do que deveria. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso, óculos no nariz, com aquele jeito direto de quem já ouviu histórias demais para perder tempo com rodeios. Contei tudo. Desde o crediário da televisão que minha mãe tinha colocado no meu nome sem avisar, até os 300, 400 reais mensais que eu tinha depositado por anos, sem recibo, sem contrato, sem nada escrito. Contei sobre o dinheiro que emprestei ao longo dos anos, somando tudo, eu calculava uns 17 mil reais em valores que nunca voltaram, espalhados em pequenos pedaços que sozinhos pareciam insignificantes, mas juntos representavam anos de trabalho noturno, de hora extra, de abrir mão de curso, de viagem, de qualquer coisa que fosse só minha. Dona Conceição me ouviu sem interromper. Depois ficou em silêncio por um momento, juntou as mãos em cima da mesa e disse: "Você tem algum comprovante? Transferência bancária, mensagem, qualquer coisa?" Eu tinha. Não tudo,
Mas tinha os extratos bancários que mostravam as transferências mensais. Tinha uma conversa de WhatsApp onde minha mãe me pedia dinheiro por escrito e eu respondia que ia transferir. Tinha o boleto do crediário da televisão com meu CPF. Tinha a foto do contrato do crediário que eu tinha guardado com aquele instinto idiota de quem não sabe por que está guardando, mas guarda. Você guardou mais do que imagina, disse ela, quase sorrindo. Eu sempre soube que algum dia ia precisar, respondi. E só quando falei em voz alta percebi que era verdade. Alguma parte de mim sempre soube. Ela me explicou que boa parte daquilo era recuperável juridicamente, dependendo de como eu quisesse conduzir. Que o crediário no meu nome sem autorização era uso indevido de documento. Que as transferências documentadas podiam configurar empréstimo com cobrança legítima. Que eu tinha mais chão do que pensava para ficar de pé. Saí daquela sala diferente de como entrei. Não maior exatamente, mas inteira. Durante as semanas seguintes, trabalhei em silêncio. Fui ao banco e solicitei extrato completo dos últimos 5 anos. Passei 3 noites organizando tudo numa planilha. Data, valor, destinatário, observação. Quando terminei e somei a coluna final, fiquei olhando para o número por um longo tempo. Não vou te dizer o valor exato porque ainda dói, mas vou te dizer que era suficiente para ter dado entrada num apartamento. Era suficiente para ter pago minha pós-graduação. Era o equivalente a anos de escolhas que eu tinha feito em favor de pessoas que não perdiam 1 minuto de sono pensando em mim. Também vasculhei meus documentos. Tinha uma caixa de papelão embaixo da cama, a mesma onde guardei a medalha de bronze aos 16 anos, onde eu jogava tudo que parecia importante, mas não sabia onde colocar. Contratos, recibos, cartas, documentos de identidade antigos. Passou horas para organizar. E no fundo da caixa, num envelope amarelado que eu nem lembrava de ter guardado, encontrei algo que me deixou imóvel por vários minutos. Era um recibo manuscrito, assinado pelo meu pai, datado de 8 anos atrás, reconhecendo que havia recebido de mim a quantia de R$ 4.200, a título de empréstimo a ser devolvido em 12 parcelas mensais. Eu tinha esquecido completamente disso. Tinha 18 anos. Tinha juntado aquele dinheiro durante meses e tinha emprestado para o meu pai pagar uma dívida com um fornecedor do caminhão. Ele tinha escrito o recibo porque eu tinha insistido. E agora eu lembrava da cara dele quando eu pedi, aquela expressão levemente ofendida de quem não esperava ser tratado como devedor pela própria filha. Nunca recebi de volta. Nunca mais falamos sobre isso. Devolvi o recibo para o envelope. Coloquei o envelope na pasta que estava organizando. E escrevi no caderno, abaixo de tudo. Não é sobre dinheiro. Nunca foi só sobre dinheiro. Foi nessa época que contei tudo para Fernanda. Fernanda era minha amiga desde o curso técnico. A única pessoa fora do hospital com quem eu tinha intimidade de verdade. Ela morava em Salvador. Trabalhava como enfermeira num hospital público e era do tipo de pessoa que ouve com o corpo inteiro, sem celular na mão, sem conselho automático. Liguei para ela numa noite e falei por quase 2 horas. Tudo. Desde a infância, desde a saia de festa junina, desde a medalha, desde os anos de transferência bancária silenciosa. Contei sobre o casamento, sobre o que minha mãe tinha dito, sobre a decisão de casar assim mesmo. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: Julie, você sabe quem é o Rafael, né? O que ele faz de verdade? Sei, engenheiro civil, empresa de infraestrutura. Não, quero dizer, você pesquisou a empresa? Sabe o tamanho dela? Não tinha pesquisado. Sabia o nome, sabia que ele viajava bastante, sabia que ganhava bem. Mas nunca tinha me aprofundado porque nunca foi meu estilo bisbilhotar a vida financeira de namorado. Achei que era desrespeitoso. Juliana. A voz dela tinha um tom que me fez sentar mais direito. Pesquisa. Não porque você precisa saber o patrimônio dele antes de casar, mas porque existe uma coisa chamada contrato de casamento e você precisa ter uma conversa com ele sobre isso antes do cartório. Você precisa saber o que você está assinando e o que você está protegendo. Pesquisei naquela mesma noite
E o que encontrei me deixou olhando para a tela do celular no escuro do quarto, com aquela sensação de que o chão tinha se movido levemente sob os meus pés. A empresa de Rafael não era uma empresa de infraestrutura comum. Era uma das principais contratadas de obras públicas do estado. Tinha contratos ativos com prefeituras de 4 municípios diferentes. O nome dele aparecia como sócio fundador. O capital social registrado era um número que eu nunca tinha visto associado a alguém que eu conhecia pessoalmente. Rafael não era apenas um engenheiro bem-sucedido. Rafael era um homem muito mais estabelecido do que eu imaginava e do que ele jamais tinha mencionado, porque ele simplesmente não falava sobre isso. Era discreta a riqueza dele, como eu mesma tinha percebido desde o começo. Mas discreta não significava inexistente. Liguei para Fernanda de volta. Vi, eu disse. É, ela respondeu. Ficamos em silêncio por um momento. Você precisa de um bom advogado matrimonial, disse ela. Não para se proteger dele, para garantir que vocês dois entrem nesse casamento com tudo claro, documentado, seguro. E você precisa fazer isso antes de avisar qualquer pessoa da sua família sobre qualquer detalhe da vida financeira dele. Não precisei perguntar por quê, já sabia. Marquei uma nova consulta com Dona Conceição para a semana seguinte. Dessa vez, levei Rafael junto. Casei numa manhã de sábado de outubro, com sol daquele jeito generoso que Feira de Santana tem quando resolve aparecer de verdade. A cerimônia foi no cartório. Só os documentos necessários, Rafael e eu e 2 testemunhas, Fernanda e o melhor amigo dele, um homem chamado Cláudio que tinha o costume de chorar em casamento e não tinha nenhuma vergonha disso. Depois fomos almoçar num restaurante que Rafael tinha escolhido, um lugar simples com comida boa e mesa do lado da janela. Pedi frango ao molho de maracujá. Ele pediu carne de sol. A gente ficou lá por 3 horas conversando sobre nada importante, e foi o melhor almoço da minha vida. Não havia fotógrafo profissional. Não havia vestido de R$ 5.000. Não havia recepção com 200 convidados. Havia eu, havia ele, havia a clareza absoluta de 2 pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Fernanda tirou uma foto nossa na saída do cartório. Eu estava de vestido branco simples, chevron midi, cabelo preso, brinco de pérola que tinha sido da minha avó materna, a única pessoa da família que me amou sem condição e que havia morrido 2 anos antes. Rafael estava de camisa branca e calça bege, com aquele sorriso que ele tinha quando estava genuinamente feliz. Não o sorriso social, o de verdade. Olhei para a foto no celular da Fernanda e pensei, é isso, é exatamente isso. Não publiquei nada nas redes sociais naquele dia. Não avisei ninguém da minha família. Fui para casa de mãos dadas com meu marido, dormi no ombro dele e acordei no domingo sentindo uma paz que eu não reconhecia, porque nunca tinha sentido antes. A tempestade veio na terça-feira. Minha prima Débora, filha de uma tia do meu pai, que vivia em Feira e tinha o talento específico de saber de tudo antes de todo mundo, tinha me visto saindo do cartório. Não me viu na hora, viu na foto que Fernanda tinha postado nos stories dela, numa sequência rápida de imagens do fim de semana. Eram fotos pequenas, sem legenda explicativa, mas Débora reconheceu meu vestido, reconheceu o cartório ao fundo, e com a velocidade de quem exercita essa habilidade há décadas, foi direta ao ponto. Ligou para minha mãe. Não sei exatamente o que ela disse, porque não estava lá. Mas o efeito chegou até mim na forma de 8 ligações perdidas da minha mãe, num intervalo de 40 minutos, seguidas de uma mensagem de Camila que dizia apenas: "Você não avisou ninguém. Sério mesmo." Não respondi nenhuma das mensagens. No dia seguinte, minha mãe ligou do número de minha tia, porque quando eu não atendia o dela, ela encontrava outro caminho, sempre encontrava. E quando atendi sem ver quem era, ouvi a voz dela do outro lado. Juliana. Oi, mãe. Você casou? Casei. Silêncio. Depois, com aquele homem. Com meu marido, sim. Outro silêncio. Então ela disse, e eu senti cada palavra como algo que ela estava pesando antes de soltar. Me fala uma coisa. Esse homem que você casou, ele tem dinheiro mesmo? E ali estava.
Ali estava a pergunta que eu sabia que viria desde que Fernanda me disse para não comentar nada. Desde que eu soube o tamanho real do que Rafael havia construído. Desde que eu entendi que minha família, que não valia gasolina para comparecer ao meu casamento, ia querer aparecer assim que soubesse o que havia do outro lado. Não respondi. Desliguei o telefone. A quinta-feira chegou com uma chuva fina e minha campainha tocando às 10 da manhã. Abri a porta e encontrei minha mãe no corredor. Sozinha. Sem Camila, sem Renata. Com um pote de doce de leite na mão. Ela sabia que eu gostava desde criança. E esse detalhe me acertou no peito de um jeito que eu não esperava, porque mostrava o quanto ela me conhecia e o quanto, mesmo assim, nunca tinha usado esse conhecimento para me amar melhor. Ela estava com a expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era remorso exatamente. Minha mãe não tinha vocabulário emocional para remorso. Era algo mais próximo de recalibração, de alguém que percebeu que jogou uma carta errada e está tentando entender como recuperar a mão. Posso entrar? Dei um passo para o lado. Ela entrou, olhou ao redor do apartamento com aqueles olhos que avaliavam sem querer dar o braço a torcer e foi sentar no sofá sem ser convidada. Você podia ter me avisado, ela disse. Eu avisei. Trouxe o convite pessoalmente. Você disse que eu não valia gasolina. Ela não respondeu a isso diretamente. Desviou. Sua irmã ficou magoada. Qual delas? As duas. Elas disseram para eu casar sozinha. Eu casei sozinha. Não entendo a mágoa. Minha mãe ficou em silêncio. Olhou para as mãos. Depois, levantou os olhos e disse: Esse homem que você casou, o Rafael. A Débora disse que ele tem empresa grande. Débora não sabe nada sobre a vida do meu marido. Mas é verdade? Respirei fundo e escolhi cada palavra que disse a seguir com o cuidado de quem sabe que essa conversa vai ser lembrada. Mãe, eu preciso te dizer uma coisa, e eu preciso que você ouça até o fim. Ela ficou quieta. Durante anos, eu dei dinheiro para essa família. Ajudei a pagar conta, emprestei sem receber de volta. Coloquei meu nome em crediário, que não era meu, abri mão de curso, de viagem, de poupança. Fiz tudo isso porque acreditava que família era isso, que a gente se cuida. Mas cuidado nunca voltou para mim. O que voltou foi exigência. O que voltou foi invisibilidade. O que voltou foi uma frase me dizendo que eu não valia gasolina. Minha mãe abriu a boca. Eu não terminei. Ela fechou. Eu casei com um homem que me enxerga, que me escolhe todo dia, que nunca me pediu para ser menos do que sou para caber num espaço que sobrou. E a vida financeira dele não é da conta de ninguém da minha família. Não agora, não no futuro. Vocês abriram mão do direito de participar da minha vida quando decidiram, repetidas vezes, que eu não merecia ser tratada como filha. Isso não muda por causa de nenhuma informação sobre o que meu marido tem ou deixa de ter. Silêncio completo na sala. Minha mãe estava olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia ler. E percebi que era porque nunca tinha visto aquela expressão nela antes. Nunca tinha existido uma versão de mim que falasse assim, que não recuasse, que não suavizasse no meio da frase para não magoar. Além disso, continuei, eu estive com uma advogada. Tenho documentado, com extrato bancário e conversas salvas, tudo que saiu da minha conta para essa família ao longo dos anos. Tenho o recibo que papai assinou quando pegou emprestado e nunca devolveu. Tenho o contrato do crediário da televisão que você colocou no meu nome. Não estou te ameaçando. Estou te informando que eu sei o que tenho nas mãos, caso algum dia seja necessário. Minha mãe ficou branca. Não da raiva que eu esperava. Ficou branca de um jeito diferente, de quem percebe que a pessoa do outro lado da mesa não é mais quem era antes. Ela foi embora meia hora depois, sem o desfecho que veio buscar. Deixou o pote de doce de leite na minha mesa de centro. Não sei se foi esquecimento ou gesto. Nunca perguntei. Camila me mandou mensagem naquela noite, dizendo que eu tinha sido desnecessariamente grossa com a minha mãe. Não respondi. Renata mandou um áudio longo que eu ouvi no 2x enquanto dobrava a roupa, cheio de "Você sempre se achou melhor que a gente, e agora que casou com Rico, esqueceu de onde veio." Não respondi também. Meu pai não entrou em contato. Isso, de certo modo, era a coisa mais honesta que ele tinha feito em anos.
O que aconteceu nos meses seguintes foi menos dramático do que você talvez espere, mas foi, para mim, mais significativo do que qualquer confronto. Simplesmente parei de estar disponível. Parei de atender no primeiro toque. Parei de transferir dinheiro, de resolver problema, de aparecer quando chamavam. E sem o amortecedor da minha presença constante, a dinâmica daquela família começou a mostrar as rachaduras que eu tinha passado anos cobrindo sem perceber. Renata, sem minha ajuda financeira silenciosa, precisou finalmente assumir suas próprias contas. Camila, acostumada a me ligar quando precisava de alguém que resolvesse as coisas, começou a ligar para o vazio e aprender a resolver sozinha. Minha mãe, sem a filha do meio para gerenciar, teve que enfrentar o próprio casamento sem intermediária. Não foi vingança. Foi consequência. A diferença importa. Num domingo de fevereiro, Rafael e eu fomos almoçar num restaurante novo que tinha aberto perto de casa. No meio do almoço, ele pegou minha mão por cima da mesa sem motivo específico e disse: "Você sabe que eu te admiro, né?" Perguntei por quê. Porque você construiu quem você é sem apoio de ninguém. A maioria das pessoas quebra quando não tem estrutura. Você foi ficando mais inteira. Não respondi na hora. Fiquei olhando para ele, com o sol da tarde entrando pela janela do restaurante, e pensei: é isso que amor parece. Não é ausência de dor. É presença de alguém que vê. Fui mais inteira. Ele tinha razão nisso. Hoje faz quase 2 anos desde aquele sábado de outubro. Moro num apartamento maior agora, num bairro tranquilo de Feira de Santana, com janelas que pegam sol da manhã e uma varanda pequena onde eu coloquei vasos de manjericão e alecrim, porque sempre quis e nunca tinha tido espaço. Não espaço físico, espaço interno, aquele tipo de espaço que você só consegue quando para de gastar energia sobrevivendo e começa a gastar vivendo. Acordo cedo ainda, porque o corpo acostumou e porque eu gosto. Faço café devagar, abro a janela, ouço o bairro acordar. Rafael sai antes de mim nos dias de semana, mas sempre deixa o café feito e às vezes uma fruta descascada na bancada, sem bilhete, sem cerimônia. Só o gesto simples de alguém que pensou em você antes de sair. Aprendi que amor de verdade tem mais a ver com esses gestos pequenos do que com qualquer declaração em voz alta. Fiz a pós-graduação em enfermagem do trabalho que adiava há 3 anos. Terminei em agosto, defendi meu trabalho final numa tarde de quinta-feira e, quando saí da sala com a nota na mão, liguei para Fernanda antes de qualquer pessoa. Ela gritou tanto do outro lado que o Rafael, que estava me esperando do lado de fora, achou que tinha acontecido alguma coisa ruim. Depois riu quando entendeu. Não publiquei nas redes. Não mandei foto para minha família. Não precisei. Foi num sábado de maio que minha mãe apareceu de novo. Dessa vez não estava sozinha. Trouxe Renata junto, o que eu interpretei como estratégia, porque Renata tinha um jeito de suavizar os ângulos mais duros da minha mãe com a própria presença. As duas estavam na porta do meu prédio quando cheguei do mercado, com sacola na mão, num daqueles encontros que você sabe que não foram por acaso, mas que ninguém vai admitir ter planejado. Minha mãe disse que estava com saudade. Renata disse que as coisas tinham ficado mal resolvidas. Não as convidei para subir. Ficamos no hall de entrada do prédio, as 3 de pé, com a sacola de mercado na minha mão e aquele desconforto de quem está num espaço que não foi criado para conversas importantes. Minha mãe começou a falar sobre família, sobre sangue, sobre como os erros do passado podiam ser esquecidos se a gente quisesse. Disse que eu tinha mudado, que estava diferente, que ela sentia falta da minha ligação aos domingos. Aquelas ligações que eu fazia por obrigação durante anos, que ela nunca valorizou e que parei de fazer sem aviso, esperando que ela notasse. Ela tinha notado. Só demorou 2 anos. Ouvi tudo até o fim. Não interrompi. E quando ela terminou, respondi com calma, sem raiva, sem aquela dor antiga que antes subia junto com as palavras. Mãe, eu não guardo rancor de você. Isso é verdade. Mas rancor e limite são coisas diferentes. Eu não vou voltar a ser a pessoa que estava sempre disponível para ser usada, porque essa pessoa não existe mais. Se você quer ter uma relação comigo, essa relação vai precisar ser diferente de tudo que foi antes. Vai precisar ter respeito. Vai precisar de honestidade.
e vai precisar ser construída devagar, com ação, não com visita surpresa quando a saudade aperta. Renata olhou para o chão. Minha mãe ficou em silêncio por um momento longo. Depois assentiu. Não concordando exatamente, mas reconhecendo o que havia escutado. Elas foram embora. Não ficou mal. Não ficou bem. Ficou real. E às vezes real é o máximo que se pode pedir. Tem coisas que eu aprendi nesse percurso que eu preciso te contar, porque acho que você não chegou até aqui por acaso. A primeira é que confundir obrigação com amor é o erro mais caro que alguém pode cometer dentro de uma família. Eu passei anos acreditando que se eu me tornasse indispensável, seria amada. Que se eu contribuísse o suficiente, seria vista. Que se eu não reclamasse, seria finalmente reconhecida. Mas obrigação não vira amor só porque você a cumpre com dedicação. E quando você para de cumprir, descobre rapidamente o que havia por baixo, se havia algo. A segunda é que limite não é abandono. Essa foi a mais difícil, porque eu fui criada numa cultura onde dizer não para a família era ingratidão, onde se proteger era egoísmo, onde a filha que não estava sempre disponível era a filha ruim. Mas limite é o único jeito de uma relação sobreviver com saúde. Sem limite, não tem relação, tem extração. E eu fui extraída por muito tempo. A terceira é sobre família de escolha. Fernanda me conhece há mais de 10 anos. Ela foi a única pessoa que esteve na minha formatura, no meu cartório, do outro lado do telefone, em todas as noites difíceis. Não tem sangue em comum comigo, mas tem história, tem presença. Tem o tipo de amor que aparece quando você precisa, sem cobrar, sem calcular, sem esperar retorno. Aprendi que família não é quem nasceu com você, é quem escolhe ficar. A quarta, e essa talvez seja a mais importante, é que você não precisa de permissão de ninguém para construir uma vida que te cabe. Não precisa da aprovação dos seus pais. Não precisa que sua irmã entenda. Não precisa que ninguém valide sua dor antes de você se recuperar dela. Você pode simplesmente começar. Pode acordar numa manhã com o chão frio sob os pés, pegar um caderno e decidir que a partir dali você vai se tratar como alguém que merece ser protegida. Porque você merece. Mesmo que ninguém na sua casa tenha te ensinado isso. Se você chegou até aqui, eu quero falar diretamente com você agora. Não sei o que te trouxe até essa história. Talvez você tenha uma mãe que nunca foi capaz de te ver de verdade. Talvez tenha uma irmã que sempre foi a preferida. Talvez você reconheça nos meus relatos aquela sensação específica de ser a que resolve tudo e não recebe nada. Talvez você só precisasse ouvir que não é loucura sua, não é exagero, não é frescura, que o que você sente tem nome e tem peso e é real. Então, deixa eu te dizer o que eu precisava ouvir, e ninguém me disse na época. Você não é obrigada a continuar em nenhuma relação que te diminui, mesmo que essa relação seja com a sua família. Amor de verdade não humilha, não ignora, não usa. E você tem todo o direito de exigir de qualquer pessoa, que te tratem com a dignidade que você merece. Eu casei sozinha, sorrindo, e faria tudo de novo. Se essa história tocou alguma coisa em você, deixa seu like agora. Ele me diz que eu não estou falando para ninguém, que tem alguém do outro lado me ouvindo. Se inscreve no canal para acompanhar outras histórias como essa, porque ainda tenho muito para contar. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que está passando por algo parecido. Às vezes, a coisa mais generosa que a gente pode fazer é mostrar para alguém que não está sozinho. E me conta nos comentários, você já viveu algo assim? Já foi a invisível, a que não valia gasolina, a que dava tudo e recebia silêncio? Me diz lá embaixo. E me conta também de qual cidade você está me ouvindo hoje. Fico feliz em saber que essa voz chega longe. Obrigada por ter ficado comigo até o fim.